Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos dar prosseguimento aos estudos que temos feito nas noites de quarta-feira. O tema da nossa série de 2024 é Vencendo a Batalha Espiritual. E hoje, no 16º encontro que o Senhor nos dá a possibilidade de realizar, o tema será Deus condena a idolatria. Esteja com a sua Bíblia a postos, a sua caneta na mão, porque mais alguns versinhos você vai poder assinalar com orientações bíblicas sobre a batalha espiritual. Assunto de hoje: Deus condena a idolatria. Queridos, a Bíblia Sagrada claramente, repetidamente, condena a idolatria, a confecção, a adoração a ídolos é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, e, portanto, deve ser adorado em espírito e em verdade. Não fazer e não adorar ídolos é um mandamento de Deus. Isso fica muito claro quando vamos ao capítulo 20 de Êxodo, aos 10 mandamentos, e nos deparamos com o segundo deles, que não apenas condena a prática da idolatria, mas fala sobre as consequências desta prática, dizendo que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso antes de passarmos ao verso em si. Porque quando nós falamos que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, talvez nos percebamos confusos, porque na quarta-feira passada falamos sobre a maldição. E que ela é uma consequência das nossas escolhas. Então, como pode Deus visitar nos filhos a iniquidade ou os erros dos pais? E é claro que aqui não se está falando de uma perseguição do diabo, porque Deus diz que quem visita é Ele, não Satanás. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Isso parece chocar-se com o ensino bíblico de que a alma que pecar, esta morrerá, de que os filhos não levarão iniquidade por causa dos pais, e nem os pais por causa dos filhos. Isso é assegurado, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel. Então, como é que nós entendemos esta palavra lá em Êxodo capítulo 20, uma palavra associada à idolatria, que diz que Deus, no seu zelo, visita a iniquidade, rebeldia, pecado e erro dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas usa de milhares para com as gerações, usa de bondade para com milhares de gerações daqueles que o buscam. Queridos, eu acho que o segredo aí está nessa diferença entre 3 e 4 e milhares. Porque como é que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações? Não é difícil da gente entender. Deus criou o mundo e colocou no mundo e no universo algumas leis que regem o funcionamento do mundo e do universo. Nós podemos chamá-las de leis naturais. Embora a origem seja sobrenatural, porque a natureza é a criação de Deus, estas leis são naturais, porque elas dizem respeito ao mundo, ao universo, e meio que mantêm as coisas funcionando dentro da normalidade. E dentro destas leis naturais que Deus estabeleceu, erros têm consequências. E essas consequências são sentidas não apenas na vida de quem erra, mas na vida de quem está perto. Podemos citar um exemplo. Quando um homem é alcoólatra, a probabilidade de que o filho seja alcoólatra aumenta em mais de 50% com relação à média da população. Por quê? Por conta da influência, por conta do exemplo. Então, ali nós vemos que um erro cometido por uma pessoa está tendo desdobramento na vida
dos seus filhos. É neste sentido que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Olha, se você for mau, se você for rebelde, se você quebrar as leis de Deus, isso vai ter consequências sobre você, e sobre o seu filho, e sobre o seu neto, e sobre o seu bisneto. Isso é visita de Deus, porque lembra, a origem de todas as leis é Deus, mas isso não é uma perseguição ou injustiça, isso é uma consequência das leis naturais e do nosso comportamento. Agora, quando alguém ama o Senhor e faz a vontade do Senhor, Deus não diz que Ele abençoa até a terceira e quarta geração. Ele diz que Ele abençoa milhares de gerações. E isso não se explica pelas leis naturais. Isso é sobrenatural. Isso é bênção do Senhor. Aí deixamos o terreno da psicologia, da sociologia, e passamos a pisar no terreno do sobrenatural, do divino, do extraordinário. A gente lê a história de homens como Abraão, Isaac, Davi, e percebe como até hoje descendentes destes homens são abençoados por Deus, porque eles andaram na presença do Senhor. Então é isso. Mas, mesmo sob as leis naturais, quando a gente aceita Jesus e entrega a Ele o nosso coração e passa a seguir no seu caminho, qualquer herança negativa que trouxéssemos dos nossos pais é quebrada, é anulada pelo sangue de Jesus e é cravada na cruz do Calvário. Amém? Você não é um produto do seu passado, você é um produto da cruz. Precisa entender isso. Feito este arrazoado, dada esta explicação inicial, agora sim, então vamos ao texto. Êxodo 20, versos 4 a 6, é o segundo mandamento. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Eu vou ler. Não farás para ti imagem esculpida, disse Deus, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Àquela explicação que eu dei previamente, eu queria acrescentar um comentário do pastor Mark Bubeck, que diz que o sangue redentor de Cristo é revelado em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20, como sendo suficiente para nos libertar a todos daquilo que nos foi transmitido por nossos ascendentes. É o que a gente estudou na quarta-feira passada. Não há necessidade de quebra de maldição na vida do crente. Porque toda e qualquer maldição que pudesse pesar contra nós foi cravada na cruz, foi anulada. Vamos então ao texto que é mencionado pelo pastor Mark, 1 Pedro 1, de 18 a 20. Ali está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Eu penso que é muito importante este esclarecimento, porque alguns de nós tivemos pais, avós, bisavós, que tinham imagens, que cultuavam imagens, e talvez pudéssemos ficar preocupados, será que de alguma maneira o erro do meu pai, avô, bisavô, hoje está sobre mim? Então essa passagem deixa muito claro que eu não preciso me preocupar com isso. Amém? O sangue de Jesus tem poder.
Esclarecido este ponto, e é muito importante que o esclareçamos, vamos voltar então a textos que falam sobre a questão dos ídolos. A Bíblia deixa claro, querido, que os ídolos não possuem qualquer poder. Um ídolo é um objeto inanimado. Ele não possui poder algum. Os ídolos não têm eficácia, nem para fazer o mal, nem para fazer o bem. E isso quem nos afirma é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Vamos então anotar alguns versinhos. Primeiro deles, Levítico 19, versículo 4. E eu vou dar um tempo para que você possa encontrar e assinalar aí na sua Bíblia. Levítico 19, versículo 4. Não vos volteis para os ídolos, nem façais para vós deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Quem está copiando, deu tempo de copiar? Amém? Podemos seguir em frente? Ok. Salmo 115, versos 4 a 8. Acabamos de cantar um pedacinho do Salmo 115, no momento do ofertório, mas não esses versos especificamente. Salmo 115, de 4 a 8. Os ídolos deles, dos povos, são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. A Bíblia está sempre batendo nessa tecla da ineficiência dos ídolos. Uma imagem sequer é capaz de se mover de um lugar para o outro sem que alguém a carregue. Como ela será então capaz de beneficiar uma pessoa? É essa a lógica que está por trás do Salmo 115, versos 4 a 8. Vamos em frente? Agora, Isaías, capítulo 44. Esse é um texto longo. Vai do verso 9 até o verso 20. Então é um texto longo, onde Deus, através do profeta, desce a detalhes sobre o absurdo de colocar a confiança em uma imagem. Então, como eu disse, é um texto longo, vai do verso 9 até o verso 20. E vai aparecer aqui na frente, no telão, para a gente acompanhar. Começa no verso 9, dizendo assim: todos os artífices de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. Os artífices são apenas homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. E aí ele começa a falar sobre o processo da confecção de uma imagem. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos e o forja com o seu forte braço. Ademais, ele tem fome, a sua força falta. Se não bebe água, ele desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre um pau e com lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho, torna a esboçá-lo como compasso. Finalmente dá-lhe forma à semelhança de um homem, segundo a beleza de um homem, para habitar numa casa. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta uma faia e a chuva a faz crescer. Então
ela serve ao homem para queimar. Da madeira toma uma parte, com isso se aquenta, acende o fogo e assa o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ou seja, o absurdo de usar o mesmo material para lenha e para adoração. Mas segue em diante. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz: ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz para si um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua súplica, dizendo: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes untaram os olhos, para que não vejam, e o coração, para que não entendam. Nenhum deles reflete, não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza. O seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Percebam, amados, que é um texto longo, vários versos. E se Deus dedica, assim, tanto espaço na sua palavra para tratar de um tema, é porque esse tema é importante. E aquelas pessoas que adoram imagens, adoram ídolos, estão equivocadas, estão iludidas. É o ensino da palavra do Senhor. Agora vire a página e vá até Isaías 45. O assunto prossegue sendo tratado no livro deste profeta. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O mesmo tema continua sendo desenvolvido através do profeta Isaías. Chegamos agora ao profeta Jeremias, no capítulo 10, versos 2 a 5. Assim como o profeta Isaías, o profeta Jeremias também, orientado por Deus, denuncia veementemente a prática da idolatria. Está escrito: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações. Pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque um madeiro e se lavra com machado pelas mãos do artífice. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como o espantalho num pepinal. Não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Aquilo que a gente comentava agora há pouco. Uma imagem não tem poder nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. É um objeto inanimado. Quem nos ensina isso, graças a Deus, é o Senhor na sua própria palavra. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso assunto de quarta-feira? O que tudo isso tem a ver com batalha espiritual? Muita coisa. A Bíblia ensina que aquele que pratica a idolatria se associa a demônios. Talvez não intencionalmente, mas isso acaba ocorrendo. Embora prata, ouro, madeira, gesso, tinta não possuam nenhum poder sobrenatural, a adoração de imagens implica em desobediência. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos nos colocando debaixo da maldição. Mais do que isso, estamos
adentrando um terreno perigoso que é o das trevas espirituais. Existe Deus, mas também existe o diabo. Existe a luz, mas também as trevas. E quando uma pessoa se entrega à idolatria, ela não apenas está praticando uma atividade que não lhe trará benefício, porque ali é madeira, gesso, ouro ou pedra, mas ela está adentrando um espaço que é ocupado pelas forças espirituais do mal. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos voltar lá para o Velho Testamento e começar tudo de novo. Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. Conseguiu localizar aí? Eu vou ler. Ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais os vossos pais não temeram. O autor está dizendo que quando aqueles israelitas rebeldes ofereceram sacrifícios aos deuses, na verdade estavam oferecendo aos demônios. A mesma lógica transparece no Salmo 106, versos 37 e 38. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue de seus filhos e de suas filhas, que eles sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Os cananitas praticavam o sacrifício humano. Chegavam a queimar vivos os seus filhos sobre o altar de Maloque, de Adramaleque. Mas esses deuses não eram nada, não existiam, eram objetos. Na verdade, o que estava por trás dessa prática infanticida era a inspiração demoníaca, satânica mesmo. Por isso o autor está dizendo que quando eles ofereceram aos deuses, eles achavam que estavam oferecendo aos deuses, mas estavam adorando demônios. Isso é terrível, terrível. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 a 21, nos dá a explicação mais clara na Bíblia sobre este fato. Se você fizer a gentileza de abrir ali a página e talvez você queira assinalar, eu vou ler o que vai ser projetado aqui à frente. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 a 21. Mas que digo, escreve o apóstolo, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto. Quando ele fala de cálice, quando ele fala de mesa, certamente ele está pensando na ceia. E Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês participem do culto cristão e depois vão participar de um culto pagão. Ah, Paulo, mas aqueles deuses lá do culto pagão nem existem. É verdade. Eles não são nada. Será que o ídolo é alguma coisa? Não. Mas as pessoas que cultuam lá, aqueles ídolos, que sacrificam lá aqueles ídolos, na verdade, estão sacrificando a demônios. Porque a gente sabe que o diabo é o pai da mentira, que os demônios iludem os seres humanos e estão por trás do fenômeno da idolatria. Pastor Pascoal Piragini tece algum comentário a esse respeito. Ele diz que o ídolo, a estátua em si mesma, não é um demônio. Claro que não. Mas atrás dessa instituição, dessa cegueira espiritual, existe um demônio. Então, quando a gente desobedece a Deus, a gente deixa o território da luz,
A gente adentra o espaço das trevas e se coloca debaixo da ação sobrenatural maligna. Esse é o grande drama da idolatria. Não por acaso, povos que praticaram ou praticam a idolatria são aqueles povos mais sofridos, menos desenvolvidos, com mais problemas de violência, de miséria, porque estão colhendo uma semeadura de insensatez. A consequência disso, meus queridos, é que nós devemos romper com qualquer forma de idolatria. E eu já estou quase terminando. Se tivermos algum envolvimento com essa prática, precisamos nos arrepender e abandoná-la. Devemos também lançar fora qualquer coisa que nos associe a ela. Eu me lembro que quando eu pastoreava em Paú, fui procurado por uma senhora, ela não era da minha igreja, mas ela me disse: pastor, eu aceitei Jesus, eu estou indo para a igreja e tem uns negócios que eu preciso tirar lá da minha casa. O senhor vai lá e pega? Aí eu disse: pego, irmã. Aí fomos eu e outro irmão da igreja, e havia ali um saco de estopa, e dentro daquele saco ela colocou ídolos, colocou imagens, colocou objetos de uma prática religiosa anterior que ela tinha. E ali nós fizemos uma oração, consagramos aquela casa ao Senhor, e eu e o irmão fomos até o lixão e tocamos fogo naquele material, que ela havia entregue a gente, para a gente fazer isso. 1 Tessalonicenses 1,9. Paulo diz para os crentes lá de Tessalônica: vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Que belo testemunho! Aqueles homens e mulheres, em um determinado momento da vida deles, haviam servido a ídolos, mas eles se converteram, voltaram as costas àquela prática, e agora estavam servindo o Deus vivo e verdadeiro. Talvez seja o caso de alguns de nós, que estamos aqui essa noite, na casa do Senhor. Agora, bonito mesmo é Atos 17, esse texto é tão lindo. Atos 17, de 29 a 31. Paulo está pregando em Atenas, onde havia tantas imagens que até um altar ao Deus desconhecido havia sido erguido. E Paulo vai falar ali de maneira inspirada, tão bela, sobre o plano de Deus. Atos 17, versos 29 a 31. Ele está pregando para os atenienses no Areópago e diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que Deus, a divindade, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Aquela cidade estava tão cheia de imagens. Até um altar ao Deus desconhecido, eles haviam erguido pelo sim, pelo não. Mas Paulo diz: olha, se nós fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, nós não podemos imaginar que Deus seja semelhante a ouro, prata, pedra. E aí vem a parte mais bonita. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Não foi por maldade, foi por ignorância. Mas agora vocês conhecem a verdade. Então Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Porque Deus já determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É o Senhor Jesus Cristo. Que bela apresentação do Evangelho temos aqui. Para terminar, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não passe nem perto, não queira nada com esse negócio. Fugi da idolatria. 1 Coríntios 10, 14.
E em 1 João, capítulo 5, verso 21, o João, naquele jeitinho carinhoso dele, porque João foi chamado o apóstolo do amor. Aí João, naquela meiguice, naquele carinho dele, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aquele conselho não é nem de pai, aquele conselho de avô. Filhinhos, não se metam com esse negócio não, fujam disso, guardem-se dos ídolos. Um conselho dado com tanto amor, com tanto carinho. 1 João, capítulo 5, verso 21. É muito fácil, escreveu o pastor Pascoal Piragini Júnior, é muito fácil criarmos vínculos com pessoas ou coisas que representavam ou representam algo de valor para nós. Por exemplo, se antes de se converter a pessoa adorava ídolos, aquelas imagens tinham um vínculo com a alma, eram muito importantes. Porém, elas representavam um tipo de culto que desagrada a Deus, e isso é pecado. Por isso, esse vínculo deve ser rompido, não porque as imagens detenham algum poder em si mesmas, mas porque representam um passado que necessita de libertação. Aquele objeto que era utilizado não com uma finalidade decorativa, mas com uma finalidade religiosa, deve ser então tirado da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração. Eu concluo citando o Salmo 97, verso 7, e nós já vamos louvar ao Senhor. Pessoal da música, já aí apostos para o hino final. Em Salmo 97, versículo 7, temos essa palavra do nosso Deus: confundidos são todos os que servem imagens esculpidas, que se gloriam de ídolos. Espero que tenha ficado muito claro, sem sombra de qualquer dúvida, que Deus não aprova a idolatria e que a prática da idolatria abre portas para forças espirituais malignas, e é isso que a condenação à idolatria tem a ver com o tema vencendo a batalha espiritual. Amém?